Fala, povo bonito, tudo certo? Como vocês estão? Aqui é a Gida Bruxa da Floresta e tá começando mais um vídeo de tiragem semanal aqui no canal. Tô vindo hoje pra fazer a nossa tiragem da semana, pra gente ver como que vai estar a energia pra essa semana, como que vão estar as energias pra essa semana, nessa primeira semana de maio, de fato, que tá começando. Bom, sempre me apresento, né, no início dos vídeos, pra quem tá chegando aqui e não me acompanha desde antes, pra quem tá chegando aqui por indicação, porque me achou de algum jeito, porque nossos caminhos cruzaram. Eu trabalho com tarô, eu trabalho com magia natural e aqui eu abordo coisas sobre este tema. Eu vou fazer essa tiragem com tarô mitológico. É o tarô que eu tô trabalhando aqui, é o tarô que eu trabalho, na verdade. Basicamente, a tiragem semanal são 3 cartas que são tiradas com um pensamento muito neutro, né? Então, eu sempre coloco uma energia de neutralidade nessa tiragem e vocês colocam suas questões. Então, vocês pensam em uma questão, em uma situação que vocês estão vivendo ou em uma área da vida de vocês que está precisando de uma atenção, que está precisando de um aconselhamento. Vocês fazem a pergunta, escolhem uma das 3 cartas que vão estar disponíveis aqui e aí eu faço a leitura das 3 cartas. De vez em quando, eu coloco uma sugestão de questão para você perguntar. E às vezes eu não coloco. Essa tiragem eu quero colocar uma questão que é a seguinte: trabalhar a saúde espiritual nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento em que a gente está completamente isolado. Para quem frequenta alguma casa ou para quem frequenta alguma religião, é ligado a alguma religião, os encontros não estão acontecendo, né, ou não devem estar acontecendo. Às vezes é muito complicado a gente manter a nossa espiritualidade firme num momento como esse, né? É complicado porque a gente tem que manter por conta própria. Isso muitas vezes é complicado, é complexo, né? Para algumas pessoas é mais simples, mas para algumas pessoas não é tanto, então eu acho que essa seria uma questão pertinente para essa semana. Se você quer me dar uma sugestão de questionamento para a semana que vem ou para outras semanas, se você sente que é uma área da vida que você está vendo que ela deve ser vista em comum, vendo a situação toda sempre, você pode me mandar sugestões, porque eu sempre estou aberta a isso. Eu gosto muito, né, de ter uma relação fluida com as pessoas que acompanham o meu trabalho e aberta sempre para sugestões, porque as pessoas acham importante colocar. Então eu gosto muito desse lugar de troca e abro muito essa possibilidade. E se você achar que alguma questão é bacana da gente colocar uma energia mais canalizada nessas tiragens semanais, você pode me mandar pelo Instagram. Olha só que coisa boa. Meu Instagram e meu Facebook, eles vão estar aparecendo aqui na tela em algum lugar. E se você não acompanha meu trabalho, quer saber mais do meu trabalho, quer começar a me acompanhar, porque lá tem conteúdos muito legais, ou quer mandar essa sugestão pra mim, você pode mandar lá na mensagem direta, né, no inbox, no Facebook, ou no direct, no Instagram. Você pode fazer essas coisas, eu sou super aberta a isso e adoro essa interação. Então, já abro essa possibilidade aqui também, que eu nunca tinha falado, mas que eu tô falando agora. Essa é a minha sugestão de questão a ser colocada, mas em linhas práticas, como funciona isso aqui. Eu vou embaralhar o baralho, né? Eu trabalho com os 22 arcanos maiores, eu atendo com eles, inclusive estou atendendo online. Então, se você quer agendar uma consulta comigo, se você assistir esse vídeo e achar que a gente pode ter uma troca boa, que eu posso te orientar e te ajudar em uma questão que você está vivendo, me manda um e-mail no contato@bruxadafloresta.com.br, porque por lá eu agendo as consultas, eu tô atendendo online de forma normal, dentro do possível. Então, se você sentir de fazer uma consulta comigo, você pode me procurar por lá, tá bom? Eu trabalho com os 22 arcanos maiores do tarô, eu trabalho com tarô mitológico, como eu disse. Então eu vou embaralhar essas 22 cartas. E daqui vão sair 3 cartas, que vão ser colocadas aqui com alguns itens ligados a elas, para vocês conseguirem se conectar com os itens ou conseguirem se conectar
com as cartas mesmo, né? Talvez você se conecte com um, com o outro, mas eu coloco sempre à disposição os itens. Às vezes eu coloco cristais, às vezes eu coloco outros itens, mas normalmente eles se ligam de algum jeito com a carta que sai, né? Referente a ele. Então, chega de papo, né? Eu vou embaralhar aqui as cartas, vou tirar elas e aí a gente abre o baralho. Então, você já pode ir pensando na questão que você quer colocar ou se você quiser seguir a minha sugestão. E você já pode ir se conectando com isso, tá bom? Antes das cartas saírem. Então, se você tá de perna cruzada, descruza a perna pra energia poder fluir. Limpa bem seu pensamento e se conecta bastante com a sua questão, porque é importante nesse momento que a gente vai escolher as cartas, tá certo? A foto com as cartas de cima, ela também vai estar no meu Instagram, então se você quiser ver melhor, se conectar melhor com os itens que vão estar, você pode ir lá no Instagram ou no Facebook, né? Vai estar nos dois, e escolher a sua carta por lá, tá bom? Eu sempre falo isso, porque muita gente chega nesse vídeo aqui, pela foto do Instagram, né, com as cartas que eu sempre posto no começo da semana. Então, é isso. Então, a gente já tem aqui as nossas 3 cartinhas que vão auxiliar a gente nessa jornada aí dessa semana que tá começando, né, que vão nos orientar, que vão nos direcionar. Então, só lembrando aqui rapidinho, né, a questão que eu sugeri para você colocar antes de escolher uma das 3 cartas é como lidar com a espiritualidade, né, e como manter a nossa saúde espiritual nesse momento delicado que a gente está vivendo. Então, né, como se conectar, como se relacionar, como se comunicar com a nossa espiritualidade, né, algum conselho nesse sentido. Então aqui a gente tem a primeira carta que vem acompanhada da canelinha, né? Então é uma canela aqui, um pauzinho de canela. Aqui a gente tem a segunda carta que vem acompanhada de uma pena, essa pena é lindíssima. E a gente tem a nossa terceira carta, que vem acompanhada de uma conchinha. E aí você pode escolher uma das 3, então coloque sua questão, faça sua pergunta e escolha a sua carta. Se você quiser pausar esse vídeo nesse momento, se ainda você não tiver escolhido sua carta, não tá conseguindo ver bem no vídeo, vai lá no Instagram, vê a foto, escolhe, volta aqui, dá play e assiste o resto do vídeo, tá bom? É importante que você escolha uma carta. E se você caiu nesse vídeo aqui, né, um lembrete que eu gosto de falar, que eu nem sei se toda vez eu falo, mas agora eu tô lembrando de falar, vou aproveitar. Que é que se você não tá assistindo esse vídeo na semana em que ele foi postado, mas você caiu aqui por algum motivo, assiste ele até o fim, tá bom? Talvez o tarô tenha alguma mensagem pra te passar. Talvez não, provavelmente ele tem. Então vou começar aqui a abrir as nossas cartas, né? Nossa primeira carta acompanhada da canela em pau. A carta da Imperatriz. Estamos em uma semana, né, de Dia das Mães. Inclusive no Dia das Mães vai sair um post lá no Instagram sobre a carta da Imperatriz, que é o arquétipo da mãezona no tarô. E é exatamente esse um dos pontos principais dessa carta tão linda que saiu para nos aconselhar nessa semana. A carta da Imperatriz é um dos primeiros arcanos maiores, né? Então é uma das primeiras cartas nesses arcanos maiores, nessas 22 primeiras cartas do tarô. E ela traz o arquétipo da mãe, o arquétipo daquela que gera, daquela que nutre, daquela que cuida, né? A Imperatriz, ela fala muito sobre as coisas que a gente gera, com as coisas que a gente é capaz de gerar e de nutrir. Eu sinto que é lógico, não é só disso que a carta da Imperatriz fala, né? Mas eu falo isso em muitos vídeos e eu falo isso para as pessoas, que as cartas, elas têm diversas definições, leituras, símbolos, tem diversos símbolos também, mas sempre tem um conselho que vai vir mais forte naquele determinado momento, né? E quando a gente vai falar da carta é uma coisa, e a gente aponta, né, todos os simbolismos das cartas, a gente
fala da carta, né, do significado daquela carta, mas do significado geral, de todos os possíveis significados. E aqui eu sempre vou apontar o conselho que eu sinto que ela traz pra gente nessa semana. E o conselho que eu sinto que ela tá trazendo muito forte essa semana é como você está trabalhando a sua relação com o nutrir na sua vida. Como assim? Quando a gente quer, né, eu nem mostrei a carta da Imperatriz, mas é essa carta aqui. A carta da Imperatriz, no tarô mitológico, que é esse tarô que eu trabalho, ela traz a figura de Deméter, que era a deusa na mitologia que abençoava as plantações e a terra. Então ela estava muito ligada, né? Aqui a gente vê ela num campo de flores, ela tá grávida, então traz esse simbolismo do gerar, do nutrir de duas diferentes formas, né? Porque ela gera um ser humano dentro dela, ao mesmo tempo que ela cuida ali das plantações e que ela tá plantando os trigos, plantando não, ela tá colhendo os trigos, né? Então ela tá ali com um punhado de trigos no braço, assim, segurando, né? E ela tá colhendo mais, ela tá tocando na plantação. Deméter, ela era a deusa que cuidava das plantações e cuidava da terra, e estava muito ligada com a terra e tal. Então, como tem ela, Deméter, na carta da Imperatriz, e a própria Imperatriz vem te perguntar como anda a sua relação com o nutrir na sua vida. Como eu estava dizendo, se a gente quer colher bons frutos, a gente tem que nutrir aquela terra. A gente tem que dar todas as vitaminas que aquela planta precisa, todos os nutrientes. A gente tem que cuidar. É como cuidar de uma filha, de um filho, né? É como cuidar de uma pessoa. É realmente com todo esse amor e com toda essa leveza e tal. Mas a gente tem que nutrir, é um fato, né? A gente tem que nutrir, a gente tem que dar aquilo, a área da sua vida, a uma situação, a uma relação, ao seu trabalho, né, trazendo de uma forma para a prática, assim, para a nossa vida, né, para as coisas que a gente faz, mas ainda se mantendo aqui, né, na coisa das plantações e tal. A gente tem que dar todos os nutrientes, todos os nutrientes. Fiquei falando. A gente tem que dar todos os nutrientes, a gente tem que pôr terra, a gente tem que dar água, a gente tem que cuidar, a gente tem que nutrir. A gente está gerando algo, né? E se a gente quer uma boa colheita, a gente tem que ter uma boa nutrição, dar uma boa nutrição. Então, é nesse sentido que a Imperatriz vem falar de como anda a nossa relação com o nutrir na nossa vida. Se você está seguindo minha sugestão, que é sobre a espiritualidade, como anda a sua espiritualidade? Se você cultua os orixás na Umbanda, no Candomblé, você tem acendido as velas? Você tem conversado com Deus e com os orixás? Se você é do catolicismo, você tem feito suas orações? Dentro da Umbanda e do Candomblé também, né? A gente também faz as nossas orações. A gente canta os hinos, né? Mas dentro do catolicismo tem a coisa mais forte com a oração, né? Tem o culto aos anjos, aos santos. Se dentro da sua espiritualidade você não segue uma religião, porque a religião é diferente de espiritualidade, você tem feito as suas meditações, você trabalha com cristais, você tem energizado seus cristais, você tem usado seus cristais. Se conectar com a nossa espiritualidade é se conectar com as coisas que a gente sente que nos aproximam do nosso lado espiritual. Então, como você tem nutrido essas coisas, como você tem se conectado, como você tem se relacionado com essas coisas que te ligam com a sua parte espiritual, que trabalham a sua saúde espiritual. Bom, é basicamente isso que a Imperatriz vem falar. Eu não sei se vocês já ouviram a frase que todo excesso faz mal, porque a carta da Imperatriz, ela também vem chamar nossa atenção às vezes pro fato da gente estar sendo mãezona demais. E quando a gente faz isso, às vezes a gente acaba interferindo no processo de evolução da outra pessoa, né? Porque a gente quer cuidar demais, a gente não deixa a pessoa, né? Falando de uma relação, por exemplo, a gente não deixa a pessoa aprender sozinha, crescer sozinha, né? Às vezes a gente tá tomando um lugar aqui e a gente não deve tomar.
Mas dentro dessa questão da sugestão, e eu sempre vou falar dela de uma forma geral, né, desse ponto que eu sinto que tem que ser levantado para essa semana, de uma forma geral, mas também mais direcionado para a sugestão que eu dei para as pessoas que estiverem seguindo isso. Então, dentro das relações e dentro do profissional e da saúde e de todas essas outras áreas, né, que podem estar sendo levantadas as questões referentes a essa carta, né, tendo essa carta como resposta, a gente pode falar de nutrir demais. Talvez seja uma chamada de atenção para você, se você não tá nutrindo, sendo mãezona demais, né? Se você não tá pecando por excesso, se você não tá trabalhando demais, se você não tá cuidando tanto da saúde que você acha que qualquer coisa que tá meio esquisita, qualquer tosse é uma doença, ou se você não tá numa relação amorosa, tomando lugar de mãe, ou colocando um olhar maternal, mas dentro da espiritualidade também, se você não está no excesso. Veja se você não está no excesso, se isso não está prejudicando a sua relação com o espiritual, né? Porque jogar tudo no espiritual, ter sempre um olhar espiritual, achar que só a espiritualidade salva, não funciona também. A gente acaba sobrecarregando um lado e parando de olhar para o outro lado, né? Então, veja se você está mantendo equilíbrio nessa parte da sua vida, tá bom? Acho que a carta da Imperatriz é isso, sobre a primeira carta é isso. Chamada de atenção eu falei, significado de uma forma geral, mais canalizado, né? Mais direcionado eu falei também, e o conselho é esse, tá bom? São esses todos que eu falei. Então vamos para a nossa segunda carta, para o vídeo não ficar muito longo. A carta que veio acompanhada dessa pena aqui foi a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna. A carta da Roda da Fortuna, ela traz as imagens das moiras, né, que eram conhecidas dentro da mitologia como tecedeiras do destino. E a Roda da Fortuna, ela é a carta das coisas imprevisíveis e não esperadas. A carta da Roda da Fortuna, ela fala pra gente de situações que não eram esperadas de acontecer, rumos que não eram esperados, caminhos que não eram esperados, desfechos inesperados e imprevisíveis, e sobre como a gente deve lidar com essas coisas que acontecem, essas coisas que não estavam nos planos, essas coisas que não estavam no roteiro, mas que acontecem. Quando, por exemplo, você se atrasa para uma consulta, não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi isso, né? Você vai lá, você se atrasa para uma consulta, aí você chega no consultório e fala: desculpa, peguei um trânsito, cheguei 15 minutos atrasado, tava no carro, tava dirigindo, não consegui mandar mensagem para a clínica avisando, e a pessoa fala: não, tudo bem, imprevisto acontece. É disso que essa carta fala, dos imprevistos, das coisas que não eram previstas, das coisas que acontecem, e a gente tem que lidar com elas, né? E a carta da Roda da Fortuna, ela bate muito num ponto da gente lidar com otimismo com essas coisas. Então a carta da Roda da Fortuna, ela vem te falar essa semana para você lidar com otimismo com as coisas que acontecem na sua vida, com as coisas que talvez estejam acontecendo agora e que você não tem controle, que você não esperava que acontecesse. Talvez você tenha ido acender uma vela para pedir alguma coisa, você precisava de uma vela vermelha, só tinha uma vela branca. A vela branca, ela serve também, né? Não é exatamente o que a gente quer, mas ela serve. E a gente tem que lidar com isso com otimismo. Pelo menos tinha uma vela lá pra você acender. Você tava com muita vontade de comer um chocolate, você foi lá ver e não tinha o chocolate que você queria. Tudo bem, acontece. Se tiver um lá pra comer, já é ótimo, né? Então, lidar com esse otimismo, com essa leveza, sabe? E eu dei exemplos muito simples, né? Os 2 primeiros exemplos que me vieram na cabeça aqui. Mas isso nas nossas relações, isso na nossa área profissional. Não quer dizer que a gente deva romantizar as coisas. Tipo assim, o imprevisto é lindo porque ensina a gente a lidar com leveza com as coisas. Não é nem isso. Não, nenhuma carta do tarô e nada da vida
ela fala que é fácil, que esse tipo de coisa, né, quando a carta traz uma mensagem como essa, ela não fala que é fácil, mas ela fala que é possível, né? Então, a carta da Roda da Fortuna, ela não fala que é fácil lidar com essas coisas dessa forma, mas é possível. Então não é que seja fácil, né? Lidar com as coisas com otimismo. Mas a gente também não deve confundir lidar com otimismo com jogar tudo nas costas do acaso. Como assim? Talvez eu esteja um pouco confuso, mas tudo vai fazer sentido no final, tá? Porque tem bastante coisa pra falar da carta da Roda da Fortuna pra essa semana. Mas enfim. Como assim jogar tudo nas costas do acaso? Quando a gente fala de imprevisibilidade, né, que é o que a carta da Roda da Fortuna fala, a gente também fala das coisas que acontecem e que vêm para ensinar alguma coisa pra gente. Então não é porque eu tô falando aqui, a carta da Roda da Fortuna, ela fala dos imprevistos, ela fala que a gente tem que lidar com isso com otimismo. Não é também ficar no otimismo. Não é também ficar falando, isso não é por acaso, é pra me ensinar algo. De certo é pra te ensinar algo. Mas não cai no otimismo e fecha o olho. Não fecha o olho pro que tá acontecendo. Abre o olho pro que tá acontecendo, junta essas duas coisas. Então, abre os olhos pro que está acontecendo, entenda que isso tem para te ensinar, mas mantenha os pés no chão. Acho que essa é a mensagem. Lide com otimismo, com as coisas imprevistas, mas não perca a noção da realidade e a noção das coisas que estão acontecendo. Isso é muito importante. Também é importante entender que isso é um momento, né? Na carta da roda, a gente vê que tem uma roda, né, no meio, e que a pessoa que tá em cima, ela tá ali em pose de meditação, né, e a pessoa que tá do lado, ela tá se segurando, a pessoa que tá do outro lado também tá se pendurando, e a de baixo também tá se pendurando. Então, o único momento de total plenitude é o momento em que a gente tá em cima. E em todos os outros momentos, a gente tem que fazer um movimento, né? Então, a carta da Roda da Fortuna, ela fala da gente vivenciar 100% cada momento que a gente vive. Uma hora você vai estar lá embaixo, outra hora você vai estar... uma hora você vai estar lá embaixo, outra hora você vai estar lá em cima. E tudo faz parte do processo, né? E é nesse lugar que entra essa coisa dos imprevistos, né? Que às vezes você vai estar super numa vibe boa ali, as coisas vão estar fluindo e do nada, tipo assim, você vai se ver estagnado. Então lida com isso com otimismo, vê o que você pode aprender com isso, mas entenda que a roda está girando o tempo todo. Então isso vai passar, isso também vai passar, esse momento que você está vivendo vai passar. Isso para todas as outras questões. Para a questão que eu sugeri, eu sinto que o conselho pra gente, quando a gente fala como lidar, como se relacionar mais com a espiritualidade nesse momento, como manter isso ativo. E sai a carta da Roda da Fortuna, fala que isso é um momento, que esse momento mais frágil é um momento do processo inteiro, mas exatamente isso, que você pode lidar com isso com otimismo, né? Eu dei o exemplo da vela, é um exemplo bom, né? Mas além disso, é tipo assim, talvez tudo que está acontecendo esteja te proporcionando um momento em que você pode encontrar novos jeitos de se conectar, novas formas de lidar com aquilo, formas otimistas, sim, mas com a seriedade que é necessária, né? Então, talvez seja um momento de você entender por que você tem que viver isso, esse distanciamento, ou esse resfriamento, né? Se a gente tá um pouco mais frio com a nossa espiritualidade, se tá um pouco mais complicado de se relacionar, entenda o que isso te traz, mas entenda que isso é um momento, que isso vai passar, que a roda continua girando, e daqui a pouco provavelmente vai estar tudo bem, ou vai tudo caminhar para estar bem,
mas que você pode lidar com isso de uma forma tranquila, tá bom? Não é o fim do mundo. Fica tranquila, não é o fim do mundo. Isso vai passar, a gente vive esses momentos mesmo. A carta da Roda da Fortuna, ela fala de momentos. Ela é uma carta, pra mim pelo menos, ela é uma carta que traz muito essa coisa do movimento, né? Acho que é isso da carta da Roda da Fortuna. Agora a gente vai para a nossa terceira e última carta, que é a carta que vem acompanhada aqui dessa conchinha lindica. A nossa terceira e última carta foi a carta do Sol. Essa carta foi o arcano da semana, na semana passada. Quem me segue lá no Instagram viu o post que eu fiz sobre ela na semana passada, né? Porque eu faço intercalado, então uma semana tem essa tiragem aqui que é em vídeo, que é com as opções de carta, mas na semana seguinte eu tiro apenas um arcano e eu posto esse só no Facebook e no Instagram. Então é mais um motivo para você me acompanhar, tá certo? Por lá, porque lá tem mais conteúdos mais exclusivos do que aqui no YouTube. Então, me acompanha lá, não perde tempo não. A carta do Sol, ela vem falar pra gente de iluminação. Talvez esse momento que você está vivendo, essa situação que você colocou, seja um momento de iluminação. Um momento em que as coisas estão vindo à tona, um momento em que você está tomando mais consciência das coisas, um momento em que você está se preparando para ir para ação, para fazer algo em relação a isso. Fica calmo, tá bom? A carta do Sol, ela é uma carta muito positiva mesmo. Ela é uma das cartas, se não a mais positiva do tarô. E a carta do Sol, ela tem muitos simbolismos, né? Então ela traz essa coisa da luz do sol, do calor. Ela traz essa coisa da exteriorização das coisas boas que a gente sente, do nosso melhor lado, do lado dos nossos talentos, da nossa capacidade de iluminar a vida das outras pessoas. Então, eu acho que ela vem trazer a mensagem de que esse momento que você está vivendo é um momento de iluminação. Muitas coisas estão sendo iluminadas à medida que elas vêm para a consciência, à medida que elas se tornam reais para você e que elas se materializam. Materializam não no sentido de material, dessa coisa palpável, mas materializar de chegar à conclusão final. Mas além disso, ela vem falar pra gente, eu sinto que ela traz um pouco da mensagem que eu senti que ela estava querendo passar na semana passada, que é exatamente essa mensagem de que a gente pode trabalhar a nossa própria potência e como a gente exterioriza isso para o mundo, né? Que a gente deve reconhecer a nossa própria potência como ser humano, como pessoa, e que a gente deve exteriorizar isso para o mundo. Então, se você perguntou de uma questão aqui sobre uma relação, sobre o seu trabalho, permita que as coisas saiam, permita que você exteriorize, que você materialize ou que você comunique, passe aquilo que você está sentindo ou aquilo que você é capaz de fazer. Aquilo que você está sentindo num sentido de relação, se você colocou aqui a relação com alguém, exteriorize, coloque para fora, realmente faça esse movimento de expansão daquilo que você está sentindo. E em questão de trabalho, por exemplo, né, mostre ao mundo para o que você veio. Mostre ao mundo aquilo que você tem. Se você colocou aqui, se você perguntou, por exemplo, da sua saúde, é uma carta muito positiva, é uma carta que fala de otimismo, são boas previsões, né? São previsões de sucesso,
Se você colocou também, tipo, previsões para o relacionamento, tendências para o relacionamento, tendências para sua parte profissional, é uma carta que fala muito de sucesso, muito de otimismo e muito de renovação de fé. Isso serve para outras questões e isso serve também para a questão espiritual, né, para que foi sugerida. Então, é uma carta que revela que é um momento de muita iluminação, de muita clareza. Talvez você obtenha clareza nesse momento daquilo que você realmente acredita, das coisas que você realmente se conecta, do papel da espiritualidade na sua vida. Verdadeiramente, honestamente, você se conecte com a espiritualidade e entenda o papel que ela tem na sua vida. Acho que esse é um bom conselho da carta do Sol. Bom, então ela é uma carta muito positiva para todas as perguntas. Ela é uma carta muito positiva, na verdade, foi um jogo positivo. Esse jogo, eu não sinto que nenhuma carta foi negativa, né? Na verdade, eu acho que as cartas não são negativas. Às vezes elas só trazem um conselho que é um pouco mais complicado, um pouco mais denso, ou que às vezes é um pouco mais difícil da gente lidar, mas eu não colocaria como negativo, né? Eu acho que são só pontos de atenção. Mas aqui, para quem separa como negativo e positivo das cartas, eu sinto que foi um jogo muito positivo esse, tá bom, meus amores? Então, foi esse nosso jogo da semana. Essas são as previsões para essa semana. Essas foram as cartas que saíram para essa semana, para as questões que vocês colocaram, ou se vocês foram pela minha sugestão de pergunta, né, de questão diária da vida. E é isso. Então, obrigada para você que acompanhou até aqui. Não esquece de ir lá nas outras redes, pelos motivos que eu falei, para você colocar uma sugestão lá de que sugestão você quer que eu dê na próxima tiragem semanal, tá bom? Para você ver a foto das cartas, para você escolher a sua, se você quiser ver com mais detalhes, ou para acompanhar o meu trabalho, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, ou até para quem sabe não marcar sua consulta comigo. Se você gostou da minha leitura, se você gostou da minha linguagem, se você se identificou, me manda um e-mail, tá bom? Eu tenho tiragens para todos os bolsos, condições e necessidades, né? Eu tenho falado isso porque nesse momento de quarentena eu realmente tenho aberto possibilidades para as pessoas acessíveis e tranquilas, e o trabalho como um todo. Eu acho que o tarô ele tem que ser mais acessível, porque ele pode ajudar muita gente. Então, é isso. Uma boa semana para todo mundo. E a gente se vê aqui em breve. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque aí o YouTube também te avisa, além de mim, lá no Instagram, no Facebook, que avisa sempre quando tem vídeo novo, ele também te manda uma notificação quando sair um vídeo meu. E se você gostou desse vídeo, se você gostou da tiragem, gostou desse tipo de vídeo, clica no curtir aqui embaixo ou comenta, né? Me deixa saber, porque eu gosto de ter essa troca, né? Como eu já falei. Então é isso, boa semana pra todo mundo e a gente se vê aqui em breve. Um beijo.